Rapaziada, eu li um tweet outro dia do Naval Ravikant, que para mim é um dos melhores pensadores de negócios que existem no mundo, né? O filósofo do Vale do Silício aí, em que ele explica uma coisa de uma forma muito clara, que é uma coisa que eu sempre tentei falar para as pessoas e eu tenho dificuldade de fazer elas entenderem, principalmente as pessoas que são empreendedores de produtos físicos ou de software, a galera muito focada em produto, que é uma diferença fundamental entre criar produto e fazer marketing. E por que que muitas vezes é melhor você delegar a sua criação de produto do que o seu marketing, né? O ideal é você ter controle sobre as duas partes, obviamente, mas nem todo mundo tem tempo para fazer tudo. E por que que é tão difícil você delegar seu marketing para funcionários ou para terceiros? E isso vem de uma diferença fundamental entre as duas coisas, tá? Então eu vou ler o tweet aqui para vocês, vou traduzir e aí eu vou falar meus pensamentos em cima disso. Então o Naval falou assim: Marketing is a creative and adversarial game. Então o marketing é um jogo criativo e adversarial, né, competitivo. Channels get discovered, exploited and discarded. Né, os canais são descobertos, explorados e descartados. New products need new distribution. Novos produtos precisam de uma nova distribuição. It's hard to hire rule breakers. É difícil contratar quebradores de regras. So the best marketers tend to be the founders themselves. Então os melhores marqueteiros geralmente são os próprios fundadores, os founders. Então, qual que é a ideia aqui, tá? Para você fazer um produto, e eu não estou falando que fazer um produto é fácil, tá? Seja um produto de software, de produto físico, mas quando você faz um produto, aquilo é uma arte de construção, de engenharia, né? Então, para você fazer o melhor produto possível, meio que não importa o que os outros estão fazendo. Obviamente, o melhor produto possível tem que ser melhor que o produto dos outros, né? Então, tem um pouco de competição aí, mas vamos dizer que eu quero que um produto resolva exatamente este problema para esse público-alvo da melhor forma possível. Não importa muito o que os outros produtos fazem, né? Eu tenho que ter uma capacidade de design e de engenharia para fazer aquele produto, mas de certa forma é que nem fazer uma ponte, né? O engenheiro que faz pontes, ele não precisa se preocupar se a ponte do outro está melhor. Ele precisa se preocupar que a ponte dele faça o papel que ela precisa fazer. Que muitas vezes é aguentar uma certa quantidade de trânsito, aguentar um certo nível de vento e de movimentação sísmica da Terra, e às vezes é ser bonita e fazer parte do skyline ali da fotografia da cidade, né? Mesma coisa, um cirurgião que vai operar uma doença. Ele não precisa se preocupar com se a cirurgia dele é melhor que a dos outros cirurgiões. Ele precisa se preocupar em resolver aquele problema. Então, assim, fazer produto não é um jogo adversarial. Ele pode ser um jogo criativo, em alguns casos vai ser mais criativo, em outros vai ser menos, mas você não precisa ser necessariamente melhor do que o outro. Você precisa criar uma boa solução para o problema que você escolheu resolver e para o público que você se dispôs a ajudar. O marketing é diferente. Se você fizer um marketing muito bom, mas pior do que o da sua concorrência, você vai perder no jogo, tá? Por quê? Porque o marketing, ele tem uma competição inata, que é a atenção das pessoas, né? E não adianta só você capturar a atenção, você tem que capturar a atenção melhor do que o outro. Então, quando o Naval fala o marketing é um jogo criativo e adversarial, ele está falando dessa parada específica do marketing. Ele é muito mais como uma competição esportiva, em que não adianta o quão bem você jogue, você tem que jogar melhor do que o outro time, né, do que com um projeto de engenharia. Tipo, vou fazer uma ponte, por exemplo, ou uma cirurgia médica, né, vou tirar uma doença ali. É um jogo competitivo. E aí o que ele fala também? Que esse jogo ele vai mudando ao longo do tempo. Então, canais são descobertos, explorados e descartados. Tinham canais de marketing que funcionavam muito bem antigamente e já não funcionam mais tão bem, né? Tem canais de marketing novos que estão sendo descobertos, mas a galera ainda não sabe exatamente qual a melhor forma de usar esses canais. O TikTok é um bom exemplo disso, né? Ainda não existem melhores práticas para como vender certos tipos de produto no TikTok. A galera ainda está descobrindo como é que faz. Uma vez que alguém descubra,
né? Para um certo nicho, para um certo modelo de negócio, para um certo tipo de produto. Qual é o melhor jeito de fazer TikTok para aquilo? Então, por exemplo, lá fora descobriram bem recentemente como é que você faz para vender aplicativos mobile por TikTok orgânico, né? Então, tem toda uma estratégia de UGC que a galera está usando e replicando. Eles estão na fase de exploração disso agora. Aqui no Brasil ainda não tem muito disso, então é uma oportunidade, provavelmente. Daqui a pouco vai estar todo mundo fazendo tanto que esse canal vai ser descartado e as pessoas vão ter que descobrir um novo canal para essas coisas. Ele também fala, novos produtos precisam de nova distribuição. Sempre que surge uma categoria nova de produtos no mercado, ela precisa, os empreendedores precisam achar qual é a nova forma, a melhor forma de distribuir aquilo, que geralmente é diferente do que acontecia antigamente. Então, cara, o exemplo clássico aqui é cursos online. Surgiu esse produto novo de cursos online assim que a internet e os streamings ficaram rápidos o suficiente para você conseguir assistir um vídeo on demand, né? Não à toa os cursos online, eles pegaram muita atração alguns anos depois do YouTube atingir uma escala boa, isso lá fora, né? E aqui no Brasil teve o fator banda larga também. Mas, tipo, surgiu esse produto novo, né? Cursos online com aulas gravadas, que antes não existia. Existia a versão DVD, né? Que os gringos compravam muito, mas aqui no Brasil não tinha tanto. Até tinha, né? Era telecurso? Não lembro. Tinha uns negócios em DVD aqui, mas, enfim, VHS, mas não era tão comum. Surgiu esse produto novo de cursos online. Pô, a galera teve que descobrir como é que você faz a distribuição disso. Um dos métodos é a fórmula de lançamento, e tem outros métodos também, né? Funis low ticket, enfim, tem uma série de métodos aí que funcionam, mas que a galera teve que descobrir. E isso tudo são exemplos do marketing sendo um jogo competitivo, adversarial e criativo. Você tem que criar coisas novas. E aí o que ele fala aqui? It's hard to hire rule breakers. É difícil contratar pessoas que quebram regras, né? Quando você está num jogo criativo e adversarial, você precisa de alguém que saiba quebrar regras. Não adianta só seguir regras, porque as regras de pouco valem, entendeu? Você tem que ficar quebrando regras até achar uma coisa que funciona e que ninguém descobriu ainda. É diferente de construir uma ponte, é diferente de operar um coração. Quando você constrói uma ponte e você opera um coração, você precisa descobrir uma coisa que funciona, independente das outras pessoas saberem ou não. Não importa se ninguém descobriu ainda ou não. Na verdade, é até bom que as outras pessoas tenham descoberto, porque aí você tem mais certeza de que aquilo funciona. Num jogo adversarial, você precisa achar uma coisa que funciona e que ninguém descobriu ainda, porque você tem que ser melhor que o seu concorrente, você tem que fazer de um jeito que o seu concorrente não consiga fazer um contra-ataque. Então, usando o exemplo do futebol, é tipo você inventar uma tática nova no futebol, né? Johan Cruyff descobriu lá, acho que foi em 1970, é o técnico da Holanda de 1970, ele descobriu uma tática de futebol lá, que era o carrossel holandês, em que, cara, era uma coisa que funcionava, era nova e os outros times não sabiam, não conheciam, né? E aí eu acho que ele não foi campeão, cara. Eu não sou muito especialista em futebol, mas eu acho que eles ficaram vice-campeão da Copa do Mundo, perderam para a Alemanha do Beckenbauer, mas eu posso estar enganado. Mas enfim, vice-campeão da Copa, entendeu? Com a Holanda, que é um país desse tamanho. Muito bom ainda, né? E tem várias táticas que são descobertas, só que assim, não adianta você fazer uma coisa que funciona no futebol e que todo mundo já sabe que funciona, porque se todo mundo sabe que funciona, todo mundo sabe como se defender, como contra-atacar aquela tática, né? E é a mesma coisa no marketing, você precisa achar algo que funciona e que ninguém descobriu ainda. Ninguém do seu nicho, ninguém do seu ramo de mercado, né? Não necessariamente ninguém. Mas você tem que saber quebrar as regras da sua indústria, do seu setor, do seu nicho. E é muito difícil contratar pessoas assim. Por quê? Porque essas pessoas elas têm um perfil mais empreendedor, né? Geralmente quem busca um emprego são pessoas que querem fazer um trabalho bem feito, que elas saibam como é um trabalho bem feito. E até os incentivos de um emprego normal, eles seguem essa lógica também, né? Você não quer que o seu
funcionário fique errando muito. Você não quer que ele passe um ano errando para talvez ele conseguir acertar. Você quer que ele acerte, não necessariamente de primeira, mas você quer que ele faça um trabalho bem feito com uma certa consistência. Logo, as melhores pessoas para fazer marketing são os founders. Porque o founder, o founder é o cara que criou a empresa, né? A terminologia ali do Vale do Silício. Mas o founder, ele tem idealmente esse espírito empreendedor de quebrar regras, de testar coisas novas, mesmo sem saber se elas vão dar certo ou não. E o founder, ele tem licença para errar, né? Igual o James Bond tem a licença para matar, o founder, ele tem a licença para errar. Ele tá ok, porque ele não tem chefe, entendeu? Então ele pode testar coisas, sabendo que ele tem uma hipótese na cabeça, sabendo quando que ele vai parar caso dê errado, ele tem que fazer essa gestão de risco, né? E sabendo qual é o próximo teste dele. Mas ele pode errar, ele não vai ser demitido por errar. Então o ponto do Naval aqui é que o founder tem que ser marqueteiro de alguma forma. E eu elaborei mais essas ideias num outro vídeo aqui do canal que chama Não Terceirize Seu Marketing. Tá? Eu exploro mais essas ideias, eu fiz ele antes de ler esse tweet do Naval, mas é uma coisa que eu já pensava antes. E é um vídeo interessante porque, na verdade, você pode terceirizar certas partes do seu marketing, você só tem que saber quais. Te vejo nesse vídeo.